Inverno do ano 2060, costa da Bretanha. Uma grossa camada de gelo impede totalmente a navegação. Ao longo de toda a costa francesa, vários portos continuam fechados, esperando a ação dos navios quebra-gelo. E pela terceira vez no ano, a maioria dos aeroportos europeus cancelou todos os voos, deixando milhares de aviões aterrissados. Da Noruega à Espanha, da Irlanda aos Montes Urais, toda a Europa foi afetada por uma onda de frio sem precedente. Realidade ou ficção? Essas previsões assustadoras fazem parte de uma pesquisa recente realizada pelo governo dos Estados Unidos que prevê o colapso das correntes oceânicas e do clima europeu até o final do século XXI. A causa desse desastre? O aquecimento global. Do Golfo. Sábado, 31 de dezembro, em Emerald Coast. Um clima impróprio para um carteiro sair para trabalhar. Até mesmo um aposentado. Mas Jean-François Beillard, aposentado há quase uma semana dos Correios, está determinado a se aventurar e em seu uniforme preferido. Jean-François é um membro dos frigodemes, banhistas amadores que vão ao mar tanto no verão quanto no inverno sem perder nenhuma oportunidade de dar uma nadada no Atlântico. Um mergulho de 20 minutos, não importa o que aconteça. Este ritual dominical seria mais difícil se não fosse pelo relativo bom clima que banha a costa da Bretanha durante o ano todo. Porém, nosso carteiro aposentado tem alguma noção sobre a corrente abençoada que o permite escapar das missas de domingo. Eu acho que é possível graças à corrente do Golfo, que passa bem perto de Jersey e que, de certa forma, aquece as correntes que passam por aqui. Invernos moderados, um mar sem gelo. A passagem das águas mornas da corrente do Golfo próxima ao litoral bretão explica em grande parte o famoso microclima anunciado nos guias turísticos da região. Mas uma coisa é certa, não há como imitar os frigodemes no outro lado do Atlântico. Mesma época do ano, mesma latitude. O Golfo de São Lourenço, na costa canadense, fica exatamente ao lado do Atlântico, oposto à Baía de Dinar. No início de janeiro, a temperatura caiu para menos 40 graus, e a grossura do gelo faz com que sair do porto de Quebec se torne um negócio arriscado. Desde tempos imemoriais, a corrente do Golfo intriga os navegadores que cruzam seu caminho. Os baleeiros americanos do início do século XVIII foram os primeiros que perceberam a rota dessa poderosa corrente que atravessava seu território de caça. Então, em 1769, quando Benjamin Franklin era ministro dos Correios das Colônias Americanas, as autoridades britânicas deram a ele a tarefa de investigar por que os navios ingleses que cruzavam da Europa para os Estados Unidos sofriam atrasos de várias semanas. Franklin entrou em contato com um primo, um ex-baleeiro de Nantucket. Ele consultou diários de bordo e conduziu experiências no mar, o que o levou a descobrir a existência de uma poderosa corrente no meio do Oceano Atlântico. Armado de suas descobertas, Franklin deu início à demarcação precisa desse rio submarino.
E foi em Paris, em 1785, que a primeira representação da corrente do Golfo foi finalmente publicada. Uma valiosa réplica é cuidadosamente preservada em Paris, no Departamento de Mapas e Plantas da Biblioteca Nacional da França. A curadora do departamento, Hélène Richard, não se cansa de admirar a precisão dos desenhos de Franklin. Uma das razões da fama desse mapa é o fato dele não ter sido desmentido pelos cientistas. Ele foi complementado e relativizado, mas a veracidade do mapa nunca foi negada. A verdade do mapa é o motivo de sua fama. Segundo Franklin, a corrente do Golfo parava em algum lugar no meio do Atlântico. Entretanto, 2 séculos depois, o progresso da oceanografia permitiu que os cientistas pudessem representar totalmente e com mais precisão a superfície da corrente oceânica. O que chamamos hoje de corrente de Golfo é uma poderosa corrente de superfície cujo fluxo é 150 vezes mais forte que os fluxos de todos os rios do planeta juntos. Guiada pelos ventos alísios, suas origens vêm do Golfo do México, de onde ganhou seu nome. Ela leva as águas tropicais do Estreito da Flórida para os grandes bancos continentais do Novo Mundo. A corrente do Golfo, então, se direciona para o leste, onde se divide em várias subcorrentes. Uma delas leva as mornas águas para as margens do Atlântico Norte. Essa corrente do Atlântico Norte, geralmente associada à corrente do Golfo, é a maior responsável pelos brandos invernos europeus. Mas a jornada da corrente do Golfo está apenas começando. Assim que as águas tropicais chegam ao Oceano Ártico, elas esfriam abruptamente e mergulham na zona abissal, formando um fluxo circular chamado de circulação termoalina. Depois, como uma grande esteira rolante que diminui de velocidade nas profundezas do oceano, ela sai em direção ao sul para voltar a se juntar com a corrente do Golfo na costa americana. Sem esse lindo mecanismo, o Jardim Inveriú seria um pântano estéril assolado pelos ventos. E os frigodemes bretões teriam que quebrar o gelo para dar seus mergulhos no inverno. Repentinos da corrente do Golfo. A resposta está no local onde a corrente tropical dá seu mergulho nas profundezas do oceano. Quando essas águas mornas e salgadas chegam ao Oceano Ártico, elas liberam parte de seu calor na atmosfera e nas águas frias que encontram. O resultado é a evaporação, que aumenta a salinidade e a densidade da água. Enquanto ficam mais frias e salgadas, e por isso mais pesadas, as águas tropicais vão para o fundo do mar, onde alimentam a circulação termoalina. Essas formações de águas profundas constituem o motor principal da esteira rolante do oceano e da corrente do Golfo. Porém, se seu frágil mecanismo é perturbado, o sistema inteiro pode ser interrompido. E foi precisamente isso o que aconteceu durante a última era glacial. Era água doce oriunda dos icebergs derretendo. O fluxo de água dessas inundações diluía o sal. O sal deixa a água marinha muito densa. Então, se há diluição, a água profunda não se forma e isso desliga a esteira. Em resumo, durante a última era glacial, nosso planeta experimentou muitos aumentos de temperatura bruscos. O aquecimento de apenas alguns graus foi suficiente para fazer o iceberg gigante se fragmentar e despejar 1 bilhão de metros cúbicos de água doce no Atlântico Norte. O resultado foi a diminuição da densidade das águas tropicais e a interrupção da formação em águas profundas. Portanto, se a corrente do Golfo é desviada para o sul, ela causa uma violenta onda de frio no norte da Europa. O professor Broecker chamou isso de o calcanhar de Aquiles da circulação oceânica.